Essa queda de oferta de 7% combinado com esse aumento, apesar de tímido, stock to consumption ratio caindo abaixo de 60%. Então, o que a gente faz no algodão, na soja, por exemplo, 27% da área plantada tem algum tipo de seca. No algodão, esse número continua em 97%. Então, quando você tem mais de, no caso dele, 70% dos seus custos em dólar, a moeda do produtor de algodão é dólar, é com o dólar que ele tem que se preocupar. Olá, você que acompanha o site Notícias Agrícolas, continuamos aqui com as nossas informações ao longo desse dia 14, agora para falar sobre mercado de algodão. Hoje a gente tem uma queda generalizada para todas as principais commodities. Nesse momento, a única commodity que está na contramão, pela última vez que eu vi aqui na nossa home, era o petróleo. Vamos só dar uma olhadinha aqui de novo, que tá tudo caindo, pessoal, e aparentemente só o petróleo ali que dá sinais de ir nessa contramão. Mas o que que a gente está olhando para esse momento, né? Trump e Xi Jinping se encontraram. Aparentemente, as negociações, né, estão. O mercado olha para um viés positivo dessa reunião entre os dois presidentes e é isso que explica em boa parte o que acontece no mercado. No entanto, para o algodão, a gente precisa entender outros fundamentos que estão ocorrendo, principalmente o último levantamento do USDA. Quem conversa com a gente aqui é Peri Passotti Pedro. Peri, seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas. Olá, Erickson, sempre um prazer estar trabalhando juntos. Obrigado pelo convite. Bom, Peri, apesar do mercado estar olhando aí para um desfecho positivo entre as conversas entre Trump e Xi Jinping, o que alavancaria, né, a comercialização entre os dois países, explica um pouco parte das quedas que a gente vê de forma generalizada no mercado internacional. O algodão tem uma situação correndo por fora que, apesar de estar em queda hoje, a gente tem que ter um olhar mais aprofundado. Em relação ao relatório do USDA, está uma parte da explicação do porquê a gente tem que ter um olhar diferenciado para o algodão. O que aconteceu nesse último relatório, Peri? O relatório, Edson, veio bastante positivo, na verdade, né? Então, como há bastante tempo a gente não via. O relatório ele trouxe um aumento do consumo tímido de 1,3%, mas é um aumento, o que é boa notícia de qualquer maneira. O mais importante foi uma queda de oferta de 7%. Essa queda de oferta de 7% combinado com esse aumento, apesar de tímido, ele resulta uma coisa bastante interessante, que é o stock to consumption ratio caindo abaixo de 60%. Então, o que a gente faz no algodão é medir qual é o estoque que existe no fim da safra e compará-lo com o consumo de uma safra. E aí a gente tem uma ideia de quantos meses a gente chega no final da safra com o consumo. Então vamos dizer assim, se o mundo está consumindo, por exemplo, 25 milhões de toneladas e a gente chega no final do ano com 50% de estoque, então a gente tem 6 meses de consumo estocados. Isso é comum no algodão. A gente tem que lembrar que o algodão é uma commodity que você produz uma vez por ano e aí você vai ter que embarcá-la e consumi-la durante 12 meses, até que mais algodão venha para o pipeline. E esse processo de deslocar o algodão de países produtores, como Brasil, Estados Unidos e Austrália, para países consumidores, como os países da África, leva tempo e demanda estoque. Esse número para o algodão é de mais ou menos 60%. Então, se esse estoque está acima de 60%, a gente acha que está sobrando muito abaixo de 60%, ele está saudável ou ok. Pela primeira vez em alguns anos, a gente chegou num número de 59%. Então, abaixo de 60%, não para essa safra, para a safra 26, 27. Isso vem num momento muito interessante para o Brasil, porque muitos produtores têm me ligado, os que são nossos clientes e os que não são, para discutir, entre outras coisas, marcar reuniões e ver
qual é a estratégia para o próximo ano, se aumenta a sua área, se diminui, se mantém igual. Então, a gente tem conseguido, com esse fato novo e esses dados, dar uma perspectiva um pouco melhor para eles, fazer os cálculos para chegar no fim dessa conclusão e dessa decisão, que é uma decisão pesada e é tomada num momento muito positivo para o algodão, no momento que na safra 26 a gente teve um aumento de 15%, e agora a gente tem uma sinalização positiva também para a safra 26, 27, Erickson. Bom, outro ponto que o USDA traz ali é em relação ao andamento da safra americana. Um andamento que na nossa última conversa você comentou, né? A seca para as regiões produtoras ali de algodão era uma seca que já demandava atenção e esse assunto não mudou de perspectiva, continua, a parte climática continua chamando muita atenção para essa safra americana, né, Peri? De maneira histórica, Erickson. Então, a cada semana que se passa, avança o plantio nos Estados Unidos, e com esse avanço de plantio, a gente passa a olhar com mais preocupação. A parte, eu estava olhando agora, na soja, por exemplo, 27% da área plantada tem algum tipo de seca. No algodão, esse número continua em 97%. Então, é um número histórico, trágico, como eu nunca vi em toda a minha carreira. E mesmo que melhore muito, vamos dizer que existe um dilúvio, a situação fica muito melhor nos próximos meses, mesmo que esse número caia para 70%, que já seria quase que um milagre, ainda é um número extremamente alto que vai sim desengatilhar um abandono muito alto. Então, lembrando que nos Estados Unidos isso é um ponto que a gente olha com lupa na nossa formação, porque é um drive muito importante de mercado. Existe esse seguro que, se a condição climática é ruim, você simplesmente abandona a sua área e o governo te dá o que você receberia se levasse aquela área até o fim em condições normais de clima. Então, isso o que faz, no fim do dia, é incentivar o plantio, mesmo numa situação adversa de clima como é hoje, e o produtor abandona num segundo momento essa área. Então, a área plantada acaba sendo, às vezes, 20, 25, 30% maior do que a área colhida. O produtor já sabe que provavelmente não vai colher, mesmo assim planta, sabendo que existe um seguro que vai fazer com que ele consiga sair dessa operação de uma maneira positiva. Então, essa situação continua no algodão, é uma situação bastante crítica, e esse é o principal driver de preço dos próximos meses. É por isso que subiu 15%, um algodão que não subia há mais de 24 meses. Agora, hoje ele está dando uma corrigida junto com todas as outras commodities, mas a gente espera que isso se retome. E o que o produtor tem que fazer, o que a gente está fazendo junto com produtores e consumidores, é olhar essa situação e colocar derivativos para que eles consigam se proteger caso haja uma queda abrupta disso, por alguma razão externa, e ao mesmo tempo conseguir, mesmo que parcialmente, capturar um potencial ganho que exista em função dessa situação que a gente acabou de descrever, Erickson. Muito que bem. Agora vamos olhar aqui para Brasil. As exportações estão aquecidas, a gente está à beira ali de bater um novo recorde de exportação. E essa questão da exportação a gente olha com muito carinho, a gente vê com muita alegria, mas para a gente aqui, Peri, que é um fã do algodão brasileiro, a gente até fala, é um dia normal praticamente, né? Não esperava menos do que isso do algodão brasileiro, né? Bater recorde atrás de recorde. Mas além do recorde, eu quero que a gente faça uma continha aqui. Porque a gente vê esses preços em 84 cents, essa base de 84 cents lá em Nova York. Por outro lado, a gente vê um dólar aí é 4,98, 5 reais. Olhando para esses recordes, esse possível novo recorde de exportação, a 84 cents, 5 reais o dólar. O mercado exportador ele vê essa vantagem nos números. Nova York está dando a vantagem acima do que a gente está perdendo aqui na variação cambial. É esse o olhar que a gente tem que ter por trás
desse possível novo recorde? Muito boa a sua pergunta, Erickson. E ela vem ao encontro do que eu conversava essa semana com um produtor de Rondonópolis que nos procurou exatamente com essa pergunta. E o que a gente explicou para ele, né, a maneira como a gente olha para isso, a gente abriu juntos a planilha de custos dele e demonstrou para ele que, no caso dele, 76% dos custos diretos eram defensivos, eram fertilizantes, e eram produtos cotados em dólar. Então, quando você tem mais de, no caso dele, 70% dos seus custos em dólar, o câmbio passa a ter ali uma atuação limitada no que você está fazendo. A moeda do produtor de algodão é dólar, é com o dólar que ele tem que se preocupar. Qual é o preço que ele está recebendo em dólar, qual é o preço que ele está pagando pelos insumos em dólar e quanto que isso está liquidando em dólar. Os outros 30, 25% que sobra de custos direto, aí sim o câmbio faz uma diferença muito grande. Ele tem que casar essa moeda e ele tem que buscar fazer com que esses custos estejam cobertos ali nas suas vendas, e a gente planeja dentro da consultoria dessa maneira. Nós fazemos vendas em reais e vendas em dólar para casar e obter ali um hedge natural. O que não tem hedge natural, a gente busca derivativos e cobre. Isso não pode ficar exposto, principalmente no momento desse de alta volatilidade. Você tem guerra, você tem discussões que não existiam há muitos anos voltando à tona, e você tem eleições brasileiras que a cada 8 horas tem uma novidade, um ciclo diferente, um candidato que sobe, um candidato que cai, e isso deve continuar assim pelo menos até setembro, outubro. Então, com tudo isso em mente, tentar entender que câmbio tem um efeito limitado no algodão, mas que nem por isso o produtor tem que esquecer esse lado, e dentro da sua estratégia de precificação, as moedas têm que ser casadas. O produtor que não casa a moeda acaba descasando em outros aspectos da sua operação. Tem que prestar atenção nisso, mas o impacto é menos, é menor, é mais limitado do que, por exemplo, em grãos, Erickson, ou em café, que por causa desse custo, né, em dólar, que acaba tomando uma parte maior dos custos diretos. Quando você olha em custos indiretos, aí você vai olhar depreciação, custos financeiros, também isso tem que ser levado em conta num médio e longo prazo, conforme for a estrutura de financiamento, de alavancagem desse produtor. Isso é conversa para um segundo momento. Mas no primeiro momento, não se deixe enganar pelo preço em real. O preço do real em real ficou espetacular, tá? Mas em dólar, não interessa. Você vai comprar insumos em dólar, a sua relação de troca é em dólar. Vigie a sua relação de troca, veja quando ela está bem. Para 2026, ela melhorou muito. Coloque derivativos, busque alguém que entenda como fazer isso da melhor maneira para limitar os seus riscos, e mais que isso, aproveitar as oportunidades que o mercado está te dando. Faz 24 meses que essas oportunidades não aparecem na nossa porta, Erickson. Quando aparece, o produtor tem que aproveitar. Diante dessa explicação, a gente sabe que o agronegócio é cíclico. Esse ano o ciclo atual, a gente perdeu alguma questão diária em decorrência do ciclo anterior, né? A gente conversou bastante sobre isso. O produtor rural tomou ali aquela decisão de pisar um pouquinho no freio. No entanto, os preços atuais eles já podem estimular o ciclo que vem, olhar o ciclo que vem, Peri? Essa é a pergunta de US$ 1 milhão, e ela está sendo feita não só pelos produtores, como também pelas empresas de insumos. Então, a gente tem recebido perguntas desde que o relatório saiu, né, essa semana, em como que isso impacta. Isso impacta de maneira muito positiva, na minha opinião, para o próximo ciclo. Então, a gente está saindo de um patamar bom, não é espetacular, mas bom, muito melhor do que foi nos últimos 2 anos, para a safra atual. Isso ainda não se cristalizou na próxima safra em Nova York, mas o relatório de hoje deu uma indicação muito boa dessa semana, o relatório, de que sim, em algum momento haverá a correção de Nova York também para o próximo ciclo, e hoje, mesmo que esteja em break-even ou liquidando um pouco acima do custo direto de produção, eu acho que vale a pena fazer uma aposta, e nós temos aí 2, 3 meses
para cristalizar esse aumento também da safra 26-27, do dezembro 27. Um pouquinho que isso sinalizar de aumento, eu tenho certeza que o produtor brasileiro vai voltar o seu ciclo de expansão, que para mim vai continuar ainda durante alguns anos, desde que a nossa logística consiga suportar, exportar e tirar daqui e continuar fazendo todos esses recordes de exportação, Erickson, que você bem se referiu, que no caso do algodão parece que é só mais uma terça-feira. E é verdade, faz anos que a gente quebra recordes de exportação e eu tenho certeza que isso vai continuar por muitos anos ainda. A gente explica na formação as razões. O Brasil tem algumas vantagens competitivas com relação aos seus concorrentes, que não podem ser replicadas, simples assim. E quando nós vemos lá fora isso batendo, brigando, lutando, o Brasil tem uma capacidade de se sobressair e sobreviver em momentos muito ruins como foram os últimos 2 anos. Num momento como agora, em que os preços não só sobem para a safra atual, mas indicam uma subida nas próximas semanas ou meses para a próxima safra, eu tenho certeza que o produtor vai reagir de maneira positiva, como vem reagindo nos últimos 20 anos, e a gente vai retomar esse ciclo de expansão que, como você bem disse, deu uma respirada esse ano, né? Peraí, calma, ok, mostrou, a gente volta e vai buscar mais uma etapa desse ciclo de expansão que eu tenho certeza vai continuar por muitos e muitos anos, Érico. Que assim seja. Peri, muito obrigado pelas suas informações. Seja sempre bem-vindo aqui ao Notícias Agrícolas. Obrigado a vocês, pessoal. Agora é a hora de colocar pelo menos mais um time no ataque. Eu tenho falado nos últimos 2 anos que é todo mundo na zaga, o Erickson cansou de ouvir isso. Agora dá para popular um pouco mais o meio de campo, tá bom? Vamos para cima e safra para dentro. Obrigado, Erickson. Um grande abraço para vocês e para toda a equipe. Abraço. É isso aí, vamos para cima, pessoal. Pelo menos aí pro algodão, mesmo aí na queda generalizada de hoje, a gente vê perspectivas, né? Perspectivas e fundamentos aí, principalmente olhando para a safra americana, que indicam, né? Indicam muita força ainda para esse mercado e o produtor de algodão precisa ficar atento. Já está aproveitando, né? Aproveitando o momento, mas precisa ficar atento aí para manter o time de campo lá no ataque. Amigos, a gente vai ficando por aqui, mas continue acompanhando a nossa programação. Até uma próxima. Um abraço.